Oi, pessoal! Começando mais um episódio do Falando de Saneamento. Você já sabe, esse é o espaço onde a gente conversa sobre proteção de recursos hídricos do Brasil e também o impacto do saneamento básico em diversas áreas. Eu sou a jornalista Rafaela Martinez, mensalmente estou aqui, sempre muito bem acompanhada pela presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, Rafa, é uma honra poder estar aqui de novo, gravando esse novo podcast, né? E hoje a gente vai falar de um estudo publicado pelo Trata, né? Futuro em Risco, o impacto da falta de saneamento em grávidas, crianças e adolescentes. E tenho a honra de ter o Rodrigo aqui com a gente, né? Que cuida dessa parte de água, saneamento, higiene na Unicef. Então, Rodrigo, eu tenho certeza que a gente vai ter um super bate-papo, né? Muitos dados interessantes e que a gente possa, enfim, trocar esse conhecimento e informar o pessoal a respeito desse importante tema. Luana, Rafaela, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui representando o Unicef Brasil. Vou aprender muito com vocês dois, já aprendo sempre com a Luana e agora com o Rodrigo, tenho certeza que vou aprender ainda mais. Rodrigo, a gente tem uma tradição aqui no podcast, antes da gente começar no assunto, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais do nosso convidado, e tem uma pergunta clássica que a gente faz, qual é a primeira lembrança com a água? No seu caso ali, você é oficial de água, né, na Unicef, é um tema diretamente relacionado com a água. Você consegue lembrar alguma coisa que, se talvez olhando agora, era uma sementinha para você trabalhar com isso hoje? Pelo Unicef, Rafaela, eu tenho a oportunidade de acompanhar diversos projetos em escolas, em terras indígenas, em especial na Amazônia e no semiárido brasileiro. Acho que um dos projetos que me vem em mente nesse momento é uma iniciativa desenvolvida no município de Careiro da Várzea, no Amazonas, que fica ali próximo a Manaus, onde o Unicef, em conjunto com o governo do estado do Amazonas, com a prefeitura de Careiro da Várzea, organizações da sociedade civil e também, em especial, a comunidade escolar, a gente conseguiu apoiar melhorias no acesso seguro à água potável nessa escola municipal, trazendo, então, a escola anteriormente utilizava a água de um poço que ficava localizado, né, dentro da área da escola, sem tratamento, e, enfim, a partir dessa iniciativa, desse projeto, o Unicef conseguiu apoiar essa melhoria e trazer um ambiente saudável para garantir o direito à educação das crianças e adolescentes, promover o acesso seguro à água potável para o consumo, para a preparação de alimentos e também para a higiene pessoal. E acho que esse é um projeto bem legal, que a gente conseguiu também implantar um ponto de coleta para a comunidade, do lado de fora da escola, onde as famílias, em caso de alguma necessidade, desabastecimento ou mesmo intermitência no abastecimento, elas conseguem ainda hoje, acessar uma água segura para os demais diversos usos naquele território. Acho que é uma experiência importante e que reforça o nosso compromisso de apoiar políticas públicas nos territórios e comunidades mais vulneráveis. Um trabalho excelente, né, que vocês desenvolvem, muito importante para isso, né, impacta toda a comunidade ali do entorno. Pessoalmente, na sua vida, a primeira lembrança que você tem, você é de Minas, né, a gente não pode falar que a lembrança é o mar, por exemplo, mas qual seria a sua lembrança ali da infância, talvez? Em Minas a gente tem muitas cachoeiras, né, assim, eu sempre gostei muito de ir para a Serra do Cipó, ali no entorno de Belo Horizonte, que eu sou natural de BH. Então, acho que uma lembrança recorrente, assim, que eu tive na infância, na juventude, foi esse contato com a natureza e contato com as lindas cachoeiras de Minas Gerais. Acho que não sei se foi talvez um ponto de partida para trabalhar com saneamento, mas sempre gostei muito de ter esse contato com a água, enfim, contato com a natureza de forma geral. Muito legal. Bom, e como a Luana antecipou hoje, né, o nosso assunto é o estudo do Trata Brasil, Futuro em Risco. Para ter uma ideia dos dados alarmantes que esse estudo apontou, 4 em cada 10 crianças brasileiras até 6 anos precisam se afastar de creches, escolas e outras atividades sociais por conta da falta de saneamento. A gente tem outros dados bem relevantes desse estudo, né, e também alarmantes, né, Luana, para a gente conversar, mas eu queria te perguntar o que te chamou a atenção desse levantamento que o Trata Brasil desenvolveu agora e que a gente vai debater mais também com o Rodrigo. Bom, nosso objetivo com esse estudo foi tentar entender, né, o quanto a falta de saneamento impacta na vida, né, dessas crianças, desses adolescentes, no futuro de uma geração.
Porque às vezes quando a gente fala de saneamento básico, a gente fica pensando ali, não, é saúde, tudo bem, é saúde, mas o que mais além de saúde, né? Do que a gente está falando efetivamente quando a gente pensa na futura geração do nosso país, quando a gente pensa no desenvolvimento econômico e social do país. E aí, esse estudo, ele chegou à seguinte conclusão, né, em dados gerais. Quando a gente avalia a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, a gente vê que a falta de saneamento básico, ela impacta muito na saúde da criança. Então, a criança, e aí depois, acho que o Rodrigo pode complementar, porque eles estudam muito mais a criança do que nós, né, nós falamos de saneamento de uma maneira mais geral, mas a gente viu que a questão de doenças de veiculação hídrica, doenças respiratórias, daí na segunda infância, doenças bucais também estão associadas à falta de saneamento. E isso vai impactar no desenvolvimento físico, intelectual e neurológico dessa criança. Ela entra para a segunda infância já com uma defasagem no seu desenvolvimento, porque ela teve um número grande de episódios, né, de diarreias e tudo mais que impactaram no seu desenvolvimento. Ela é avaliada ali no 5º ano no SAEB, né, que é uma prova que é aplicada nessas crianças. Ali ela já, depois a gente vai falar melhor disso, mas ela já apresenta alguns atrasos de desenvolvimento escolar por conta de tudo que ela viveu na primeira infância. E isso só vai acumulando e piorando ao longo da adolescência, chegando lá no final com um atraso escolar médio muito maior em quem não tem acesso ao saneamento, e depois lá na frente, né, isso vai atrapalhar a renda, a possibilidade de ascensão social dessas crianças, né? Então, cada uma dessas fases a gente tem um impacto maior, né, e essa criança vai carregando esse problema ao longo da vida dela, né? Então, isso nos chamou muita atenção nesse estudo, porque a gente está falando de condenar uma geração, né, de não dar o básico para uma geração, e como é que essa geração vai ser competitiva na vida adulta? Como é que ela vai poder receber um salário digno para sustentar uma família, para poder comprar uma casa, né? Então, acho que esse estudo, assim, para mim, pessoalmente, que tenho 2 filhos, né, que lido, né, ali no dia a dia e que, né, não sinto isso na pele, que muitas famílias sentem, impactou muito, né? E acho que para o Rodrigo deve impactar muito mais, né, porque acaba vivendo isso no dia a dia, na prática, com esses projetos que ele já tinha mencionado. Quando a gente convidou o Rodrigo até para conversar, né, Luana, logo depois a Unicef também divulgou alertas, né, esse alerta que 12 milhões de crianças e adolescentes no país ainda vivem sem acesso adequado a esgotamento sanitário e 2 milhões não têm acesso adequado à água. São estudos complementares, né, são alertas complementares, afinal a gente está falando de um mesmo tema, que é... De um mesmo problema. O mesmo problema. Infelizmente. E esses dados, né, que tanto enquanto Unicef quanto enquanto Trata Brasil mostra os riscos que estão envolvidos, né, nesse problema. Eu queria te colocar na conversa efetivamente agora, né, Rodrigo, pedindo para que você falasse um pouquinho sobre isso que a Luana apontou, né, o desenvolvimento físico e cognitivo, né, como ele é afetado por essa falta de saneamento básico. Bom, os serviços de saneamento, eles são fatores que determinam e condicionam a saúde pública, né? Então ele possui uma relação direta com o bem-estar e o pleno desenvolvimento, e aí trazendo a privação ou falta desse serviço como um fator fundamental que impacta diretamente. Acho que, como bem trouxe o estudo do Trata Brasil, o Unicef fez esses alertas recentemente a partir de dados do Censo Demográfico de 2022. Acho que reforça a vulnerabilidade das crianças e o quão duro é a falta do serviço de saneamento para o pleno desenvolvimento e para que as crianças possam realmente acessar oportunidades. Ter o acesso seguro ao serviço de saneamento é promover dignidade, promover um bem-estar social para a garantia de todos os direitos. Então, a relação dos serviços com saúde, com uma educação de qualidade, com a redução das desigualdades e da pobreza, acho que é um tema central nesse processo e nesse sentido, a ausência desses serviços impacta de forma direta e indireta toda a vida, em especial das crianças menores de 5 anos. A gente tem, acho que, dados importantes que a falta dos serviços de saneamento impactam também no desenvolvimento cognitivo e emocional dessas crianças, e também traz aspectos, como Luana bem trouxe, das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, em especial as doenças diarreicas, que ainda hoje
a nível global, segundo dados do Unicef, é a principal causa de morte entre crianças menores de 5 anos. E você citou as doenças, né, de veiculação hídrica propriamente dito, mas um dado que me chamou bastante atenção nesse estudo, né, Luana, é que vão além, não são, você já falou um pouco na sua primeira resposta também. Por exemplo, problemas bucais. Às vezes a pessoa... claro, saneamento já associa com a diarreia, com problemas mais de veiculação hídrica mesmo, mas é muito além, né? É muito além porque, claro, a diarreia, né, a gente sabe que é um grande problema, causa desnutrição, isso prejudica o desenvolvimento das crianças de uma maneira geral, mas vai além porque se a gente não tem água em casa, ou se essa água chega de maneira intermitente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, como é que essa criança vai lavar a mão? Né? E aí isso acaba impactando as doenças respiratórias. Então a gente viveu uma pandemia do Covid, a gente viu que quem não conseguia lavar a mão estava muito mais vulnerável às doenças respiratórias. E por que doenças bucais? Porque a água tratada, ela recebe flúor nesse tratamento. E as pesquisas, elas já demonstram, né, que quando a criança toma essa água tratada com flúor, isso previne as doenças bucais, que vão aparecer mais, assim, lá na segunda infância, na adolescência. Então, a criança que não tem água tratada, ela não vai ter o flúor, né, e isso vai impactar nessas doenças bucais também, prejudicando até a estima, a própria, né, enfim, a autoestima da criança, que às vezes acaba tendo problemas, né, de ter que arrancar um dente e tudo mais. Isso vai impactar também, né, enfim, no futuro dessa criança. Falando um pouco de práticas de higiene, acho que é um ponto bem importante de se destacar. Por exemplo, no âmbito escolar, a realização regular da higiene de mãos reduz, segundo dados da OMS, em até 40% a ausência dos estudantes por doenças das mais diversas, incluindo doenças diarreicas, conjuntivite, enfim, a prática regular da lavagem de mãos, que foi tão reforçada durante a pandemia, é uma medida fundamental a ser implementada em todos os ambientes. Então, assim, é uma forma, e o Unicef tem trabalhado nesse sentido, em nossos projetos, enfim, fomentado cada vez mais essa mudança de comportamento para a prática regular em momentos estratégicos da lavagem de mãos. Acho que um ponto também importante, Luana e Rafaela, é o acesso à água, que chega nas residências, ela é utilizada, acho que 3 usos principais, né, que é para o consumo, para a preparação de alimentos e para a higiene pessoal. Então, a falta de acesso à água segura também impacta na própria segurança alimentar das populações, que não têm acesso adequado a uma água de qualidade para a preparação de alimentos e para seu dia a dia, né? Sem dúvida. E nessa lógica, Rodrigo, assim, digamos, várias crianças, eu imagino que elas têm dificuldade, por exemplo, de fornecimento de água nas escolas, né? E aí, quando a gente fala desse fornecimento de água nas escolas, se uma menina, por exemplo, no seu período menstrual, ela não tiver a água na escola em que ela estuda, como é que ela vai para essa, né, frequentar essa escola? Como é que ela vai fazer a sua higiene se ela não tiver água em casa? E aí eu te pergunto, a gente tem dados em relação ao saneamento básico nas escolas? Sim, a gente fez uma análise a partir dos dados do Censo Escolar de 2023 e chegamos em dados realmente muito duros ainda, uma realidade complexa, difícil, em especial nos pequenos municípios da região do semiárido brasileiro e da Amazônia Legal, em torno de 1,2 milhão de crianças e adolescentes estudam em 7.500 escolas onde o acesso à água não é adequado. Destas crianças, mais de 220 mil crianças estão em 3 mil escolas públicas onde o acesso à água é inexistente. Então, o Unicef acredita que não é possível se garantir efetivamente o direito à educação em escolas que não tenham acesso adequado a serviços de água, de esgotamento sanitário e que promova práticas de higiene para manter realmente um ambiente saudável para promover a educação de forma geral. Sem dúvida. Não, é muito alarmante, né? Pensar que uma criança, muitas vezes, ela vai deixar de ir para a escola porque não tem a higiene mínima ou o fornecimento de água ou, né, o básico para que ela possa estudar e aprender. Né? Exatamente. A perspectiva da dignidade menstrual também é um tema central para a nossa atuação e, infelizmente, ainda temos milhares de escolas sem banheiros adequados, sem acesso a absorventes, que realmente impacta e traz potenciais danos desde a evasão, abandono, um atraso escolar para milhares de meninas. O Unicef lançou em 2021
um estudo em conjunto com a UNFPA que estimou em torno de 320 mil meninas impactadas diretamente no Brasil pela falta de absorventes e ou mesmo de banheiros adequados dentro do ambiente escolar. E aí, como é que a gente fala de equidade, né, de igualdade de gênero, se a gente não tem banheiro, se a gente não tem acesso Não tem o ao básico, saneamento? né? E a gente está dizendo também, assim, tá com esse olhar específico para as áreas rurais, para os pequenos municípios, em especial aqueles municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então a gente tem... Que é a grande maioria, né? A grande maioria, exatamente. Principalmente nas regiões norte e nordeste do país, nas áreas rurais, onde o direito humano à água e saneamento realmente ainda não é garantido para milhares de crianças e adolescentes. E pegando até o gancho, a gente está falando de crianças e adolescentes, mas o estudo fala de futuro em risco, porque existe também, a gente falou muito agora da questão das escolas, né, desse processo no ambiente escolar, mas tem um outro lado do estudo, Luana, que fala sobre as grávidas, né, fala sobre as gestantes e todos os problemas ocasionados, pega muito do que o Rodrigo falou também, desses usos da água, então, para a preparação de alimentos, para a higiene, o estudo, ele mostra, né, que existem também muitos problemas atrelados à falta de saneamento para essas gestantes, inclusive problemas ginecológicos que podem, né, ocasionar. Sem dúvida, né? Um estudo do Instituto, ele apontou que o acesso pleno à água tratada e coleta e tratamento de esgoto diminui em 63% a incidência de doenças ginecológicas em mulheres. Né? Por quê? Porque se a mulher ela não recebe água com regularidade, ela não vai fazer a sua higiene íntima e, consequentemente, ela tem muito mais chance de ter uma infecção urinária, de ter problemas até mais graves, né? Enfim, associados, né, à falta dessa higiene íntima. E na gravidez a mulher está muito mais suscetível, né? Então a imunidade está muito mais baixa, então quando ela não tem acesso ao saneamento e ela tem uma doença ginecológica, isso faz com que ela se afaste das suas atividades, ela não vai trabalhar, isso vai prejudicar o desenvolvimento do feto, daquele embrião, do bebê. Por quê? Porque a gente já está falando do desenvolvimento lá na barriga, né? Se a mãe tem episódios frequentes, por exemplo, de diarreia, porque está tomando uma água contaminada, isso já vai prejudicar o desenvolvimento desse embrião, que às vezes não está recebendo todos os nutrientes que precisaria ter, né? Então, praticamente por volta de 10% assim, das doenças que as grávidas têm estão associadas à falta de saneamento. Então, a gente acho que tem que pensar no futuro, já pensando desde a gravidez, né? A mãe tem que ter o básico ali para poder fornecer os nutrientes para o bebê, para esse bebê se desenvolver bem. A gente tem casos até, inclusive, né, quando a mãe está subnutrida, com, enfim, várias doenças e algumas delas até associadas à falta de saneamento, que, enfim, acaba abortando. Então, a gente já vê problemas desde a gravidez, né? Então, por isso que a gente incluiu isso no estudo, porque principalmente, claro, ali de 0 a 2 anos é quando as doenças são mais graves, né, que a criança está mais vulnerável, aquele bebê está mais vulnerável, então as diarreias e a desnutrição acabam trazendo uma incidência grande de internações e até de mortes de 0 a 2 anos, e tudo isso começa lá na formação desse bebê. E tem um papel muito importante das políticas públicas nesse processo, né, Luana? A gente está desde o começo do ano falando sobre política também, como esse assunto é permeado pela política. A gente acabou de ter um período eleitoral, né, inclusive, é essencial, né, e talvez Luana, Rodrigo também, pensar políticas públicas para lidar com essa questão, né, para resolver esse problema que já deveria ter sido resolvido, né, assim, a gente deveria ter índices melhores, né, nessa altura do campeonato. Sem dúvida, né? Acho que a gente está falando aqui de uma geração com mais dignidade, como o Rodrigo colocou. Então, a gente não tem mais espaço para pensar que obra enterrada não dá voto, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Se a gente quer ter uma geração com melhores oportunidades, com uma melhor dignidade, a gente tem que entender que o saneamento precisa ser priorizado, principalmente nessas regiões mais vulneráveis, né, em áreas, enfim, cidades pequenas, em áreas rurais, mas também na área urbana. Hoje o Brasil tem 93 milhões de pessoas que não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto, então, né, praticamente metade da população. Então, a gente ainda não entendeu que esse tema é prioritário,
A gente acha que a criança tem dor de barriga porque nasceu assim, né? Porque, enfim, deve ter algum problema de estômago. Não, coitada, a criança está tomando água contaminada, está tendo o seu desenvolvimento prejudicado. Tem alguns dados interessantes que vale, eu acho, até a gente tocar, que assim, o que o estudo apontou que no SAEB, no 5º ano, a criança que não tem acesso pleno ao saneamento, ela tem dificuldade de olhar as horas num relógio de ponteiro, ela tem dificuldade de calcular um troco, ela tem dificuldade de entender ironia em revista, em quadrinho. Então, ela já começa a ter uma dificuldade até de relacionamento social ali, né? Porque, às vezes, os amigos estão fazendo já tem alguns marcos de desenvolvimento que essa criança não tem, e ali começa um problema até psicológico dessa criança no futuro, né? De achar que o problema está com ela, quando, na verdade, ela só não teve acesso ao básico na casa dela, né? E acho que uma perspectiva sobre a vulnerabilidade e a partir até dos dados do Censo Demográfico de 22, dessas recentes alertas que o Unicef trouxe, a perspectiva de raça-cor. Então, esse dado que a gente levantou, né, em mais de 12 milhões de crianças e adolescentes sem acesso adequado ao esgotamento sanitário, a gente está falando desse número, 70% são crianças pretas ou pardas. Em relação às crianças indígenas, esse dado também é um dado bastante duro. E a partir dos dados do censo, cerca de 25% das crianças indígenas não têm acesso adequado à água potável e cerca de 48% não têm acesso ao esgotamento sanitário. Essa vulnerabilidade de povos indígenas, comunidades tradicionais, crianças e adolescentes que vivem em áreas rurais, precisa ser realmente uma prioridade chave para o fortalecimento das políticas públicas no país. A gente está dizendo que milhares de crianças e adolescentes brasileiros não têm o acesso como um direito humano. O Unicef trabalha sob a perspectiva dos direitos humanos e o acesso à água e esgotamento sanitário é um direito humano instituído em 2010 pelas Nações Unidas, e a relação desse direito com os demais direitos. Então, o que a gente está dizendo? Está dizendo que a falta de serviço de saneamento básico impacta, como Luana trouxe, no desenvolvimento cognitivo, impacta na saúde, na educação, impacta a perspectiva dos ODS, também acho que é algo importante da gente trazer a relação direta com os demais ODS, né? Para além do ODS 6, que versa especificamente com acesso à água e saneamento, a redução das desigualdades, da pobreza. Acho que o saneamento é um mecanismo chave a igualdade de para a gênero, dignidade. Exatamente. A erradicação da pobreza. Exatamente, para promover cidades sustentáveis e resilientes, a perspectiva das mudanças climáticas, assim, trazer para dentro dos serviços do setor saneamento esse olhar de eventos climáticos extremos e a importância de se planejar, considerando a vulnerabilidade dos territórios, tendo em vista as ameaças e os impactos diretos e indiretos na prestação do serviço. A gente tem observado, enfim, recentemente no Brasil e ao redor do mundo, mas especialmente no Brasil, a região sul, o semiárido, a Amazônia brasileira, o centro-oeste, eventos cada vez mais intensos que um dos primeiros impactos é a falta de água. A falta de energia associada à falta de água. Ou mesmo a falta de água sem qualidade. Então as pessoas, por muitas vezes, vão buscar fontes alternativas de abastecimento que podem gerar um risco ainda maior para aquelas populações. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma realidade cada vez mais presente, né? A questão dos eventos climáticos extremos. E geralmente a população mais vulnerável é a mais afetada. É quem às vezes vive mais no morro, que é onde é mais difícil de água chegar, né? Quem está numa área de baixada, onde o alagamento acaba, enfim, atingindo. Então, sem dúvida, acho que a gente não tem mais espaço para pensar a política pública de saneamento básico como uma política de um governo A, B ou C. A gente precisa pensar a política de saneamento como uma política de Estado. Pô, a gente está falando de uma geração, a gente está falando do futuro das crianças. Então, eu não tenho que estar aqui olhando se eu vou colher os resultados no meu governo, se eu vou colher no... Não, cara, eu vou estar aqui contribuindo para que o meu filho, meu neto, enfim, todo mundo possa ter um futuro melhor. É isso que a gente quer, né? Por isso que, enfim, a gente está aqui. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Até pegando o gancho, né, Rodrigo, da questão das desigualdades no país, a gente tem dados nos dois levantamentos, né, que mostram que
das diferenças que a gente tem enquanto Brasil mesmo, né? No estudo do Trata, a região norte tem os menores índices de cobertura por serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto entre as famílias que foram visitadas e também as maiores taxas de incidência de casos de diarreia e desnutrição de crianças de até 2 anos. E aí, pegando o levantamento publicado pelo Unicef, mostra que os maiores problemas de acesso à água e saneamento ocorrem no semiárido nordestino e também na região amazônica. É até, Rodrigo, uma coisa recorrente, né, Luana? Infelizmente, quando o Trata lança um estudo, a gente tem essa diferença quando olha para o norte e nordeste, para a região sul e sudeste, por exemplo. O que tem por trás desses indicadores, perguntando para vocês dois, e os caminhos para a gente mudar essa realidade? Bom, eu vou começar, depois eu passo para o Rodrigo, mas acho que assim, tem até um dado que me chamou muito a atenção, que é a questão do atraso escolar médio, né? Então, essa diferença de escolaridade, na média do Brasil, é de 1,8 anos, né? Então, quem tem acesso ao saneamento estuda 1,8 anos a mais, em média, do que quem não tem acesso ao saneamento. Por conta de todos esses problemas que a gente já falou anteriormente. Na região norte, esse atraso é de 2,4 anos. Né? Então, acho que está muito relacionado ao que o Rodrigo falou, assim, poxa, tem muita comunidade indígena, tem muita zona rural, é uma região, né, com as suas características, uma região muito grande, com povos originários, com povos, enfim, e que a solução de saneamento, nesse caso, precisa ser pensada de uma maneira diferente, mas que a gente precisa investir, né? Então, poxa, lá na região norte, 64% da população tem acesso à água, 14% tem acesso a coleta e tratamento de esgoto, mas a gente investe R$57 por ano por habitante em saneamento. E na região sudeste, a gente investe mais de R$130 por ano por habitante. E tem, né, um atraso escolar médio muito menor. Então, eu acho que essa falta de saneamento, principalmente região norte e nordeste, ela traz vários outros problemas, como esse da escolaridade média, né, do atraso escolar médio. Isso só vai gerando uma desigualdade social cada vez maior para o nosso país, né? Não sei, Rodrigo, tua visão? A Unicef lançou, enfim, acho que foi no início de 23, um estudo que tratava da pobreza multidimensional. E a pobreza multidimensional que avalia aspectos para além do acesso a recursos. Então, nesse estudo, por exemplo, a falta de acesso a banheiros foi o principal indicador como um fator preponderante para manutenção da situação de pobreza no país. Então, a gente tem dados, claro, e até corroborando com o que Luana traz, de maiores dificuldades e privações históricas no semiárido e na Amazônia brasileira. Eu acho que realmente é um momento importante, acho que um momento oportuno de trazermos, mais uma vez, acho que reforçar a importância de se priorizar o acesso ao serviço de saneamento como uma política pública chave para a gente realmente avançar rumo à Agenda 2030, para tornar uma sociedade mais justa, mais igualitária, que trazer oportunidades para as crianças, e pelo Unicef a gente defende que o desenvolvimento das políticas públicas no setor tenha um eixo central e coloque as crianças no centro das decisões políticas. Boa. Acho que esse é um aspecto chave que, a partir da vulnerabilidade, e a gente tem dados, tem o IBGE, tem, enfim, instituições muito potentes no Brasil que fazem esse mapeamento. Trata Brasil traz recorrentemente, acho que, estudos importantes que reforçam essa vulnerabilidade da população, e trazer a vulnerabilidade das crianças nesse sentido, acho que é algo chave para a gente alcançar realmente uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que todos tenham as mesmas oportunidades. Ótimo, excelente. Com certeza. Bom, só para a gente fechar o tema estudo antes de passar para os nossos quadros, Luana, o levantamento que o Trata publicou tem 3 dimensões do problema, você já citou ali no começo, né, quais são. Não sei se você quer fechar um pouco esse tema. Eu iria ainda trazer a última dimensão que a gente avaliou, né, que é a renda média futura. Então, falando ali, na primeira infância a criança vai ter dificuldade com a saúde, na segunda infância a gente já começa a ver questões no seu desenvolvimento escolar, a dificuldade de atingir alguns marcos, na adolescência esse
atraso escolar acaba cada vez mais ficando evidente. E aí, na hora de entrar no mercado de trabalho, esse adolescente que não teve acesso ao saneamento, ele tem menores oportunidades, porque ele estudou menos, ele estudou em média 1,8 anos menos, ele teve um desenvolvimento físico, intelectual e neurológico comprometido, porque teve muitos episódios de doenças associadas à falta de saneamento, e a gente projetou qual seria a diferença de renda, considerando 35 anos de atuação no mercado de trabalho. E a gente chegou à conclusão que aquela criança e adolescente que teve acesso ao saneamento ganha em média 46,1% a mais do que aquela que não teve. Então, poxa, pensa, numa realidade aí, talvez de uma renda média de R$250 mil no futuro desse trabalho e contra R$150 mil, é a possibilidade, às vezes, de tu conseguir comprar uma casa ou não, de conseguir sustentar a sua família com o mínimo de dignidade ou não, né? Então, a gente está falando realmente de condenar o futuro desse jovem, né? Então, acho que essa era a última dimensão que a gente avaliou para mostrar que, né, às vezes a gente fala, a gente precisa dar iguais oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver, e acho que é chave isso que o Rodrigo colocou, que as políticas públicas têm que colocar a criança no centro, porque se a criança não tiver o básico ali na sua primeira infância, principalmente, já condenou o futuro, já às vezes não vai atingir a sua plena capacidade, né? Então, acho que esse é um ponto do estudo. Outro ponto é que a gente avaliou alguns dados, né, que é importante mencionar que, considerando doenças respiratórias e de veiculação hídrica, a gente teve aí, a gente tem em média 300 mil crianças sendo internadas por ano, né? Acho que é um número bastante grande, quase 1.400 mortes. Então, poxa, são dados assim totalmente alarmantes, né? De a gente falar, poxa, isso ainda acontece no nosso país, acontece muito. Muito. E às vezes está embaixo do nosso nariz e a gente não está vendo, né? Então, acho que é muito, muito alarmante mesmo. E o caminho, né, para a gente já caminhar para o fim, como a universalização do saneamento pode ajudar a reverter essa situação, e considerando também a participação aqui do Rodrigo, fazer o Brasil avançar rumo aos objetivos do desenvolvimento sustentável. É uma ótima questão. Acho que tudo que a gente comentou, a gente está falando de cidadania, né? A gente está falando de acesso a direitos básicos e fundamentais para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, acho que a priorização da agenda do saneamento no Brasil é algo urgente, necessário. Além da priorização da agenda, o fortalecimento de capacidades nos territórios. Então, a formação de recursos humanos, ampliação dos serviços, e aí incluindo, e algo que a gente observa, em especial nas áreas rurais, a necessidade de iniciativas para operação e manutenção das infraestruturas. Boa. Que por muitas vezes são implantadas, mas devido, enfim, a diversas razões, não são operadas adequadamente e com manutenção também não no tempo oportuno, o que acaba gerando também um risco para as populações. Eu queria só reforçar uma questão das crianças indígenas, porque é algo muito caro para o Unicef. A gente tem apoiado o desenvolvimento de diversas atividades, e em especial na Amazônia, mas também no semiárido brasileiro. Um estudo recente da Fiocruz estimou que as crianças indígenas têm 14 vezes mais chance de morrer por diarreia. Nossa. Em comparação com outros grupos populacionais. Eu acho que é algo chave da gente realmente priorizar e apoiar o fortalecimento dessas políticas. O Unicef tem apoiado, por exemplo, uma iniciativa da Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Saneamento Indígena, que é vinculado, na época do PNSR, né, do Programa Nacional de Saneamento Rural, era uma recomendação do PNSR que tivesse um olhar específico para as populações indígenas, e aí esse programa a gente vê e temos desenvolvido iniciativas junto à CESAI, junto aos distritos sanitários nos territórios, para tentar apoiar, então, o fortalecimento dessa política tão fundamental para as áreas mais isoladas e comunidades ao redor do Brasil. Excelente, acho que a gente precisa pensar sobre a ótica dessa criança indígena lá, né? Enfim, precisa viabilizar o fornecimento do saneamento lá, precisa ter programas que enviem
apliquem e aloquem recursos financeiros para que haja uma perspectiva e, enfim, ensine a operar esses sistemas, né? E aí, nessa lógica, eu acho que é muito importante, né, Rodrigo, a conscientização, né? Acho que a gente precisa cada vez mais ter a educação ambiental, ter as pessoas instruídas em relação a isso, para que elas possam cobrar também o avanço. Não digo no caso do indígena, que isso tem que vir de nós como sociedade, enfim, cobrarmos para que haja políticas públicas e programas para a proteção dessas crianças. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa de educação ambiental, porque as pessoas exigem a internet, mas não exigem o saneamento básico. Né? Então, acho que a gente tem um grande desafio pela frente, que é essa conscientização para que, enfim, eu sempre brinco, né? Meu sonho é que a Dona Maria esteja conversando com a sua vizinha e fala, quando será que vai chegar o saneamento básico aqui em casa? Popularizar, né? Popularizar isso, entender a importância disso, né? Nos mais diferentes territórios, seja lá na área rural, seja na área indígena, seja na área urbana, né? Que a gente entenda essa importância, principalmente para as crianças, né? Com certeza. Bom, o papo rendeu, a gente está indo para o nosso quadro falando de saneamento, que é aquela hora que a gente dá uma dica de algum conteúdo, faz alguma propaganda aqui, e aí a gente tem 2 propagandas incríveis para fazer. Começando por você, Rodrigo, queria te dar esse espaço para você falar sobre a campanha do Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Achei muita o máximo. Nostalgia. Eu lembro. Lembrei da minha infância cantando ali, lava o pé. Meu pé. A gente pode cantar, hein, Não Luana? Não vai dar certo. Muito legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, Rodrigo. Claro. E obrigado por esse espaço. A gente, a partir desse cenário, enfim, do cenário ainda desafiador que temos no Brasil, acho que foi uma união muito feliz do Unicef se juntar ao Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum para reforçar a importância do acesso seguro. E aí trazendo um personagem, acho que histórico, que traz uma memória afetiva para milhões de brasileiros, no sentido e com o objetivo central de sensibilizarmos as pessoas para o tema. E com foco também na arrecadação de fundos para o desenvolvimento dos nossos projetos, e aí, em especial, em áreas rurais, em terras indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, em escolas e para o fortalecimento de capacidades nos territórios. O Unicef tem uma área, um programa de água, saneamento e higiene, que é voltado, assim, a sigla em inglês, o WASH, que tem 3 eixos-chave, então vai nessas linhas de indígenas, escolas e fortalecimento de capacidades no semiárido e na Amazônia brasileira, e justamente essa campanha ela vem com o objetivo de apoiar e que a gente consiga chegar em conjunto com parceiros do governo, da sociedade civil, do setor privado, enfim, das comunidades beneficiadas, que acho que é um ponto também importante para o desenvolvimento dos nossos projetos, ouvir as comunidades que são beneficiadas, para que a gente consiga alcançar e apoiar o fortalecimento dessa política para que as crianças e adolescentes tenham um acesso seguro ao serviço de saneamento no Brasil. Legal, excelente. Bom, e a minha dica vai ser acessar o estudo, né, no site do Trata Brasil, estudo Futuro em Risco, né, a questão que explica o impacto da falta de saneamento em grávidas, crianças e adolescentes. E outra dica que eu vou dar também é que agora, a gente sempre fala aqui do site do Painel Saneamento Brasil, mas agora nós temos o aplicativo do Painel Saneamento Brasil. Legal. Então é possível baixar, ele por enquanto está disponível apenas em iOS, mas logo estará em Android também. Então vocês podem baixar esse aplicativo e ter acesso a todos esses dados que são muito importantes. Lá a gente tem os dados do censo relativos à questão de doenças em crianças, então às vezes, mas como é que está a minha cidade? E, né, para trazer essa informação mais para perto da realidade de cada cidadão. Então, fiquem à vontade de baixar o aplicativo também. Muito legal. Então, eu queria agradecer mais uma vez, assim, parabenizar o Trata pela contribuição ao setor saneamento. A gente, pelo Unicef, no programa de WASH, a gente tem nosso escritório em Brasília e outros escritórios no Brasil, utilizamos muitos dados, os subsídios que vocês trazem para direcionar, para priorização das nossas ações. Acho que realmente é um fator fundamental a gente gerar evidências e trazer e jogar luz num problema que é fundamental para milhares de crianças e adolescentes. Rodrigo, eu só tenho a agradecer, acho que a Unicef também faz um trabalho fantástico, né? Esse olhar para a criança é algo
enfim, apaixona, né? A gente olha, fica triste pelos dados, pela realidade que o nosso país vive, mas, enfim, fica com aquela esperança de poder ajudar nessa transformação. Então, conte sempre com o Trata Brasil e estamos juntos nessa causa. Muito obrigado. Muito legal. E pegando, né, vocês dois grupos aqui juntos, é um prazer conversar com vocês dois. Vou pegar mais um gancho ali do Castelo Rá-Tim-Bum, já que a gente falou do Ratinho, que tinha aquela música também de lava a mão, uma mão, lava a outra. Então, é muito legal também a gente ter duas pessoas, dois representantes, né, de projetos que estão aí atuando junto para ter um futuro melhor, né? Então, muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada, Luana, pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Quem acompanhou, comenta, curte, compartilhe, né? A gente quer que mais pessoas tenham acesso a essas informações que a gente está debatendo aqui. É o que a Luana falou, que saneamento seja uma pauta para conversar com o vizinho, conversar ali na rua, conversar nas escolas, nas câmaras, prefeituras. Vamos levar essa mensagem adiante. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.